Desde os primórdios da civilização, o homem buscou respostas. Buscou luz no meio da escuridão. Buscou verdade onde havia dúvida. E buscou irmãos onde havia solidão. Ao longo dos séculos, uma tradição resistiu. Atravessou guerras, atravessou impérios. Sobreviveu ao tempo. Não por acaso, mas porque foi construída sobre algo maior do que qualquer homem sozinho. Ela foi construída sobre princípios, sobre compromisso, sobre a crença de que o conhecimento tem o poder de transformar o mundo. E hoje, homens de todo o Brasil se reúnem mais uma vez. Para estudar, para debater, para honrar o que veio antes e para construir o que ainda está por vir. Este não é apenas um evento. É um reencontro com o que nos move, com o que nos une, com o que nos define. COMBEM, Conferência Brasileira de Estudos de Maçonaria. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos à Conferência Brasileira de Estudos de Maçonaria, a COMBEM, Etapa Guarulhos. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café e Maçonaria. E o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a Etapa Guarulhos da COMBEM, que aconteceu no dia 13 de junho. E se você não foi, vai poder ver um pedacinho de como aconteceu, quem foram os palestrantes, vamos mostrar os bastidores, você vai curtir bastante. Então é o seguinte, para lembrar, dia 13 de junho a gente fez a primeira edição da COMBEM, foi a Etapa Guarulhos, foi a etapa inicial. E para mostrar para vocês como é que foi, a gente está aqui no covil da Jack's Office e a Voz da Consciência está ali, ó, fazendo os cortes, mandando brasa, e ele vai mostrar para vocês como que começou. É a chegada, o primeiro bloco vai ser a chegada dos irmãos lá na COMBEM. Então, ó, mostra aí, ó, Voz da Consciência. Ao longo dos anos, percebemos que existem milhares de irmãos desejando estudar, aprender e compreender a ordem com maior profundidade. E eu tive a honra de começar as palestras da primeira edição da COMBEM. E o meu tema foi Maçonaria entre Antigos e Modernos. Falei um pouquinho sobre a transição da maçonaria dos operativos para a maçonaria especulativa, a criação das primeiras grandes lojas lá na Inglaterra, a difusão da maçonaria na França, nos Estados Unidos, e contei um pouquinho da história do que permeou toda a história da maçonaria, desde a Renascença até o Iluminismo. Curte aí um pedacinho. Bom dia, meus irmãos. Tô meio nervoso, eu nunca vi tanta gente assim. A gente costuma gravar, é só eu, a Voz da Consciência, mais um entrevistado, o Léo. Muita gente assim me deixa nervoso. Mas eu estou muito feliz dos irmãos terem vindo. Sei que com muitos irmãos que estão aqui hoje, eu falei pessoalmente no WhatsApp, no Instagram, e agradeço muito o carinho que todos os irmãos têm pelo canal Café e Maçonaria. Meus irmãos, imagine que vocês estão lá na sua loja, e aí chega dois camaradas bem estranhos, com as roupas estranhas, falando um inglês estranho. Você não reconhece esses caras, mas esses caras são James Anderson e o Desaguilé. Eles entraram lá na máquina do tempo que o Clovão inventou, lá quem segue o Maçonaria Tupiniquim viu lá a máquina do tempo do Clovão, eles entraram na máquina do tempo e vieram aqui, nos dias atuais, ver como que está a maçonaria que eles inventaram. Meu rito é a mais antiga e pura prática da maçonaria, é assim que a gente pensa, né? Acontece, meus irmãos, que a gente fica pensando, a maçonaria é tradicional, a maçonaria é a mesma, a maçonaria é universal.
E não é. Só que o que eles estão escrevendo não parece a minha maçonaria. O que a gente pratica é diferente do que o que a gente estuda, do que a gente pesquisa. E é esse papo que a gente vai bater hoje. Eu espero poder conversar com você hoje e a gente entender juntos, né? Essa maçonaria, vamos bater um papo entre os antigos e modernos. Galera, aí como a Conbem tem o objetivo de difundir a cultura maçônica, a gente abriu espaço para muitos irmãos exporem os seus livros. Irmãos autores ou tradutores que fazem os seus livros através de editoras ou de forma autônoma, para que a galera conhecesse as suas obras e também eles pudessem vender e, inclusive, deixar um autógrafo lá para os irmãos. E o irmão escritor que era a nossa estrela lá era o irmão Kênio Ismail, que a galera já conhece, o irmão que já produziu mais de 20 livros aí sobre maçonaria, e estava lá, dentre as obras dele, estava com essa obra que era uma das últimas dele, Maçonaria Sem Fronteiras, que inclusive ele incluiu uma parte desse livro na palestra que ele fez, que ele deu uma modificada, a galera já conhecia, algumas pessoas já conheciam a palestra dele, só que ele deu uma reformulada na palestra, tem tema novo, bastante coisa inédita. E também o livro dele, que é uma tradução do mano Robert Cooper, Triângulo Vermelho, estava lá, ele estava expondo também. Quem estava lá também era nosso mano Clóvis, né? O Clovão estava lá mostrando e expondo as suas obras. Maçonaria Tupiniquim, que foi o primeiro livro que ele fez. Essa aqui é uma reedição, né? Maçonaria Tupiniquim. Também ele estava expondo lá o rito escocês, entendendo o rito escocês antigo e aceito, grau de aprendiz. E o último livro que ele fez, Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito, grau de companheiro maçom. Inclusive, a palestra dele usou bastante desse conteúdo do Maçonaria Tupiniquim. Vocês vão ver um pedacinho. Outro mano que estava lá expondo também é o nosso irmão Samuel Benedito, que estava expondo a sua tradução do livro do Maqui, o Léxico da Maçonaria. Estava lá também e foi sucesso, vendeu tudo, acabou. O irmão Ricardo Cruz também estava lá, expondo a sua obra, que é a tradução dos livros do Oswald Wirth. Ele tinha outras obras lá também. Então tem lá o livro do aprendiz, o livro do companheiro e o livro do mestre. E a gente bateu um papo aqui no canal Café e Maçonaria também com o irmão Ricardo Cruz. Assiste esse episódio também, que foi muito interessante. Quem estava lá também é a editora Ars Coronati, que é do nosso irmão lá, o Vinícius de Almeida, que já esteve aqui também batendo um papo com a gente. O irmão Vinícius faz traduções de obras da maçonaria inglesa, dentre elas, Problemas e Questões Maçônicas, que inclusive eu sou prefaciante desse livro. A galera estava lá, não sabia, mas eu escrevi o prefácio desse livro. E, dentre outras obras, ele também tem a História Ilustrada da Emulation Lodge of Improvement, e tem outras obras que ele fez também. Outro irmão que estava lá era o irmão Matheus Parreira, que estava lá expondo a sua obra O Silêncio do Altar e o Desejo das Pedras, uma história sobre reconciliação, fé e silêncio. É um romance que o irmão Matheus é um teólogo, escreve bastante artigo, fala muito sobre maçonaria e religiosidade. E o irmão Matheus fez essa obra, tá maravilhosa. Você que gosta desse lance de espiritualidade cristã e maçonaria, precisa ler essa obra, beleza? E o irmão Guilherme Galvão Lopes veio lá do Rio de Janeiro para expor o seu livro República Entre Colunas. Eu não conhecia essa obra, já peguei para ler essa semana. O irmão explica as passagens históricas relacionadas à maçonaria e o período da proclamação da República. Então, se você não conhecia, assim como eu, vale a pena conhecer essa obra aqui do irmão Guilherme Galvão Lopes. Inclusive, quem fez o prefácio foi o irmão Sérgio Sveiter, lá do Rio de Janeiro. Você vai gostar dessa obra também. Também estava lá o nosso irmão Mauro Viana com a obra Inteligência Artificial, A Busca pela Verdade. Logo depois da minha palestra, subiu ao palco o meu irmão e um cara que eu admiro demais, que é o irmão Clóvis Gregório, historiador de profissão. E o irmão Clóvis fez para nós uma palestra maravilhosa sobre o desenvolvimento da maçonaria no Brasil, quando ela chega lá no início do século XIX. Mostra um pedacinho aí para eles, Voz da Consciência.
Eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa é original, né? Retratos da maçonaria carioca no final do século XXI, que qual era o contexto? Vultos como José Gonçalves Ledo, Dom Pedro, José Bonifácio, dão a entender que a maçonaria é formada de homens proeminentes, de determinado status social, econômico e etc. Então, isso causa uma distorção. As pessoas acreditam que todo mundo que é da maçonaria é rico, por exemplo. Então, o que eu quis fazer? Né? Eu quis investigar próximo da realidade. Então, sendo muito próximo da loja União Escocesa, uma loja centenária no Rio de Janeiro, na capital do Império e depois República, eu fui investigar as atas dessa loja. Eu pedi uma autorização e fui investigar essa loja em loco, né? E depois do almoço, a gente voltou com força total com o irmão Kênio Ismail, subiu no palco e mostrou pra gente muita coisa, muita informação que os irmãos precisam ouvir. Realmente falou verdades difíceis de engolir, com o tema Redescobrindo a Maçonaria. E já começou contando piada, deixou a galera bem soltinha e depois deu um show. Mostra aí pra eles, ô Voz da Consciência. A gente tem uma série de crenças que nos foram doutrinadas de diferentes formas. E vencer essas crenças é difícil. Só que a maçonaria nos convida aos influxos dos princípios da moral e da razão. Ou seja, da gente usar a razão, nos emanciparmos como homens, como o irmão Jean falou mais cedo. A maçonaria é perfeita. Os imperfeitos são os maçons. É perfeito, aí tem que mudar a legislação todo ano, tem que revisar o ritual todo ano, é super perfeita. Não existe isso, instituição perfeita. Uma instituição criada por homens perfeita. Quer dizer, eu estou maçom, eu estou venerável mestre, eu não sou venerável mestre. Meu Deus, eu vou ter que ensinar a língua portuguesa. Né? Você vê alguém na empresa, não, eu estou analista de sistemas, eu estou diretor, eu estou CEO. Isso não existe. Né? Quer dizer, eu estou presidente da República. Não, você é presidente. Eu estou governador. Não, você é o governador. O é presente. No estado presente, você é. No estado presente, você é o venerável. Quantas academias maçônicas de letras tem no Brasil? 50? 60? Quantos autores tem nessas academias? 0. Está cheio de acadêmicos nessas academias que nunca escreveram um O com um copo. Brincando de maçonaria. Quantas lojas universitárias tem no Brasil? Eu conheço várias que não têm um universitário. Isso é brincar de maçonaria. E também ir para a loja para bater malhete e discutir cardápio do águia também é brincar de maçonaria. Galera, e aqui eu vou pedir uma licencinha para vocês para fazer agradecimentos aos nossos patrocinadores. São pessoas e empresas que realmente proporcionaram a gente realizar a Combem Etapa Guarulhos. Entre eles, a Troy Motors, do nosso mano Brizola, parceiraço, está sempre aqui com a gente no canal e também foi um patrocinador master da Combem Etapa Guarulhos. Junto com a Glesp, que está agora fazendo 99 anos e se preparando para as comemorações do 100º aniversário, que vai ser o ano que vem. Obrigado, grande loja do estado de São Paulo, por esse apoio no patrocínio Master. Outra patrocinadora Master foi a Vision, que fez esse lindo kit de boas-vindas que a gente entregou para os irmãos que participaram. Dentro tinha 2 livretos, um do Clóvis Gregório, que é um romance que ele escreveu, e o outro é uma coletânea de artigos do irmão Samuel Benedito. Então, muito obrigado à Vision. Outra patrocinadora master é a RR8 Incorporadora. Muito obrigado, pessoal, por esse apoio que vocês nos deram para a realização da Combem. E, entre outras, Carmo, Loja Maçônica Tales de Mileto, Expo Carros, Boat Lux Litoral Norte, El Lord, Focal Óticas,
Rede Colmeia, União Maçônica Guarulhense, obrigado ao irmão Joel que esteve lá conosco, Esc Blue, do nosso irmão Marcelo Vasconcelos, a Ádico, do irmão Adriano Kovaleski, a W2I e a Paparelli Consultoria de Negócios. Pessoal, muito obrigado por esse apoio. Também quero agradecer esse time aqui, ó, esse time dos nossos staffs, irmão Sérgio Montini, Tiago Gongorra, Leonardo Pastorelli e Gabriel Souza. Os irmãos que nos ajudaram lá foram super educados, gentis, prestativos e outra, hein, galera? Os irmãos estavam lá voluntariamente, não ganharam nada para isso, estavam lá como voluntários para ajudar os irmãos que estiveram lá na Combem. Muito obrigado, foi o Dream Team do staff da maçonaria. Obrigado, galera. O último irmão que fez palestra lá com a gente foi o irmão Paparelli, que subiu lá no palco para dar uma aula sobre gestão eficaz das lojas maçônicas. Outro irmão que deu vários tapas na nossa cara, que fez a gente engolir verdades difíceis de engolir, mas que todo mundo tem que entender para que a maçonaria se projete para um futuro de forma brilhante. Ô Voz da Consciência, bota aí um pedacinho para eles verem. Já está tudo lá, a gente não usa, ok? Tô mentindo ou não? É isso. Então, governança se aplica também à maçonaria. Matriz de Eisenhower, você fala, poxa, mas é muita coisa para fazer, a gente está muito errado, eu não sei mais o que fazer. O que eu vou fazer? Alguém lembra dessa encrenca aqui? Você não valeu a loja, não é isso? Porra, a tal da régua de 24 polegadas chama-se priorização. E esse carinha desenvolveu o óbvio, que é o que é importante e urgente, eu faço agora. O que é importante e não é urgente, eu agendo. O que é importante, não é importante e é urgente, eu delego. Agora, aquilo que não é nem importante e nem urgente, eu não faço. Não parece óbvio? E a gente não usa. A gente vai na base do seja que Deus quiser. Transforme tudo isso no plano de ação. Lembra do PDCA que a maior parte é planejamento? É para chegar aqui, para transformar em iniciativas estratégicas, com posições definidas, com targets definidos. Porque gestão tem a ver com meta. Não tem a ver com administração. A administração é muito mais ampla, porque envolve liderança, envolve cultura, envolve uma série de coisas. Gestão faz parte da administração e que tem que cumprir metas. Se você não estabelece meta, você não tem gestão. Viktor Frankl, ele fala sobre propósito, a cura pelo propósito, pelo sentido da vida. Propósito é muito importante. Sem propósito você não se move. Tudo é alinhado a esse propósito. O que você faz no seu ócio? O que você faz no seu ócio? Use o seu ócio para adquirir educação. Essa é a Combem, senhores. E meus irmãos, lá com a gente estava o irmão Brasil Goulart, que é um irmão artista plástico que fez essas obras lindas que você está vendo aí na tela. E esse irmão fez com exclusividade um quadro, doou esse quadro para a Combem, para que a Combem fizesse lá no dia um leilão. O leilão foi feito e o valor arrecadado foi destinado às obras do Amal Shriners. Os irmãos Shriners estavam lá com a gente também para receber esse prêmio. Então o irmão que arrematou fez o pagamento diretamente para a conta lá dos Shriners. Obrigado, irmão Brasil Goulart, por ter doado esse quadro. Obrigado por essa obra maravilhosa. Parabéns pelo seu talento. E vamos ver como é que foi lá o leilão. Bota um pedacinho aí do leilão, Voz da Consciência. 2.500 aqui. 2.600 lá no fundo. 2.700. Nós somos da rua, da União Interior. Vai. 2.700. 2.700. 2.800. 2.800. 3.000. 3.000. Quem dá mais? O Paparelli falou. Ele ganha. 3.000 quadros. Quem dá mais é o Clóvis, mas é... 3.100. 3.100 lá no fundo. 3.500. Chegamos ao valor da obra. Chegamos ao valor da obra.
3.700, ué. 3.700 aqui, 3.700 dole uma, 3.700 dole duas, 3.700 fechou por 3.700. E para fechar com chave de ouro, a gente chamou para o palco os irmãos que palestraram e também o irmão Samuel Benedito para a gente fazer uma mesa redonda e responder algumas perguntas dos irmãos que estavam lá, que ficaram com alguma dúvida sobre as palestras ou sobre assuntos relacionados. Teve que ser mais curto porque já estava em cima da hora, a galera estava doida para ir embora para assistir o Jogo do Brasil também, que era a estreia do Brasil naquele dia. Então foi curta, mas dá uma olhada aí, um pedacinho como é que foi. Mostra aí, Voz da Consciência. Precisaria ser diferente para eles serem permanecidos. Então acho que esse é um exercício que toda loja precisava fazer. Irmão Samuel, você tem feito um trabalho lá na sua loja exatamente para manter os irmãos, né? Tem um nome lá. O mentor ser a pessoa mais próxima, além, né, de todas as luzes, ser a pessoa mais próxima na orientação e também no entendimento daquilo que está acontecendo com cada irmão. Bagarelli, é suficiente só o que a gente tem de instruções nos rituais? É suficiente para formar um aprendiz? Essa é a resposta. É claro que não. A gente está liberando muito por baixo. E para fechar com chave de ouro, galera, a gente anunciou lá no final a próxima etapa da Combem. Dá uma olhada aí onde que vai ser. Tem lugares no Brasil que parecem ser feitos para receber os irmãos, onde o café é forte, o pão de queijo ainda sai quente e a conversa boa dura do meio-dia até a meia-noite. Minas Gerais tem isso. Tem pedra, tem história, tem aquela hospitalidade que faz qualquer irmão se sentir em casa. E em setembro vai ter Combem. Combem, etapa Belo Horizonte. Setembro de 2026. Aô, BH, espera nós que nós está chegando. Meus irmãos, não se esqueçam aí, ó, em setembro tem Combem em Belo Horizonte. E a gente vai informar a data logo mais lá no nosso site combem.com. A gente já colocou algumas coisas, mas assim que sair a data vai estar lá também, e quando a gente abrir as inscrições também vai estar. E tem novidade, fica ligeiro, fica ligado porque vai ter novidade nessa edição da Combem. Galera, também eu quero agradecer muito a Jax Office, que é a empresa que toma conta aqui das nossas imagens e som, vídeo, o nosso mano Voz da Consciência, que toma conta aqui da Jax Office, junto com a esposa dele, a Melissa. Então, galera, muito obrigado por esse trabalho que vocês fizeram. Também o nosso irmão Leandro, que foi o nosso fotógrafo, tirou lindas fotos aí, a galera tá gostando demais, tá curtindo. Se ainda não viu as fotos, dá uma olhada lá no nosso site combem.com, que lá tem a aba fotos, e a gente publicou várias fotos que o irmão tirou. Obrigado, então, toda a equipe. Um obrigado para todo mundo que fez acontecer a etapa Guarulhos da Combem. Quero lembrar vocês das nossas camisetas do Café e Maçonaria e também da Combem. É exclusividade da El Lord. Vai lá na loja deles, ellord.com, escolhe a sua camiseta, tem diversas estampas, não tem só as nossas do café. Vai lá, escolhe as suas estampas, põe no carrinho e na hora de pagar use o nosso cupom de desconto, que é o CAFÉ5. E você vai ter 5% de desconto em cima de qualquer desconto que tiver lá no site, beleza? E também lembrando que muita gente estava esperando, ó, chegaram as canecas do Café e Maçonaria. E para você adquirir, chama a gente lá no Instagram ou chama no Facebook, chama no TikTok, chama nas nossas redes sociais que a gente entra em contato aí para combinar. Mas ó, não esquece, galera, e saiba que vocês estão ajudando muito o canal quando vocês adquirem uma caneca ou uma camiseta. Beleza, galera? E antes de terminar, o que nós vamos ter que fazer agora, você já sabe, você tem que dar aquela corrida, aquela voadora e meter o dedão no like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho. Beleza, galera? E para você ajudar bastante o canal, para que a gente reverbere nas ondas da internet, você vai mandar um comentário bacanucho com a palavra misteriosa de hoje, que é integração. Integração é a palavra misteriosa de hoje, que foi o que a gente fez lá em Guarulhos.
integração entre muitos irmãos. Beleza, galera? Bom, vocês já sabem. Obrigado por esses minutinhos da sua atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!